Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Nessa reunião a gente vai dar continuidade à leitura do livro do Céu e o Inferno, que é o quarto livro do Pentateuco da doutrina espírita, e nós iremos continuar a tratar do tema Os Demônios segundo a Igreja. A gente está já falando aqui há um tempo sobre os demônios segundo a visão pagã. Agora a gente vai adentrar no demônio segundo a visão da igreja e depois os demônios segundo a visão do kardecismo. A gente já vem trabalhando esse tema há várias semanas, a gente já estudou o que é o céu, a gente já estudou o que é o inferno, a gente já estudou o que são os anjos e agora a gente está indo cá para o que são os demônios. E como eu havia dito na reunião passada, hoje eu vou tentar me aprofundar com vocês um pouco mais sobre as mitologias associadas ao que são os demônios, já que essa é a parte 2 da nossa palestra sobre os demônios. E assim como lá quando eu trouxe a palestra sobre os anjos, eu falei sobre as classes, os níveis, as responsabilidades, as tarefas, enfim, dos anjos, e eu citei os principados, as potestades, os arcanjos, serafins, querubins, entre outras coisas. Não sei se vocês sabem, mas também existem graus e níveis hierárquicos no inferno também para os demônios. E para a gente saber e entender melhor isso daí, a gente tem que ir lá na parte da Bíblia, entender um pouco mais sobre como foi essa origem. Se eu não me engano, na parte da Bíblia referente aos reis, tem a parte que conta a história do rei Salomão e também do rei Davi. Rei Davi foi o pai do rei Salomão, é considerado um rei muito sábio, muito bondoso, etc., devido à linhagem dele. Não vou me aprofundar muito nisso, mas para quem não sabe, o rei Davi foi um dos que escreveu a maioria dos salmos que se tem na Bíblia. Se eu não me engano, metade dos salmos foram escritos por rei Davi e a outra metade, ou a grande maioria, foram escritos por Salomão. Inclusive, meu salmo favorito, que é o Salmo 27, ele foi um salmo escrito pelo rei Davi. É um salmo onde o rei Davi agradece a Deus por toda a sua proteção e todo o seu amor, e onde ele mostra o quanto ele é realizado por se sentir amado, protegido de Deus e ter sempre a sua proteção, ter sempre o seu carinho. Tanto que o salmo começa assim: Senhor, tu és a minha luz, tu és a minha salvação. A quem temerei? Do que me recearei? Quando os malvados, os meus inimigos, vierem contra mim, eles tropeçarão e cairão. Basicamente, todo o salmo vai falando sobre como Davi acredita em Deus e como a força de Deus move Davi a ponto dele não duvidar nunca de que ele sempre está amparado e sempre estará protegido. E o rei Salomão, que foi o filho do rei Davi, foi considerado o rei mais sábio de todos os sábios. O rei que é um dos mais citados quando se fala da Bíblia, exatamente pelo poder, pela grandiosidade, pela suntuosidade de que foi o seu reinado, por todo o poder, por todo o dinheiro e, em principal, toda a sabedoria que o rei Salomão tinha. Conta a história que o rei Salomão era muito poderoso exatamente pela grande quantidade de conhecimentos que ele tinha. E parte desse conhecimento conta-se lá na história. De novo, eu tô falando tudo bem por cima, já que não é o foco da nossa palestra. É dito que o rei Salomão ele conseguiu, através dos conhecimentos, fazer todo um processo de controle contra seres malignos. Tanto que tem lá o livro As Clavículas de Salomão, tem a parte também lá onde tem a Ars Goetia, que seria o estudo desses demônios e de como controlá-los. E, segundo a crença dessa vertente de quem acredita mais a fundo, nós, humanos, seríamos capazes de evocar demônios para poder pedir favores a esses tais demônios, ou pegar conhecimentos deles. Tanto que conta lá na história do rei Salomão, que o rei Salomão ele construiu uma urna de cobre puro, onde ele colocou vários selos específicos de proteção, que, segundo ele, eram atribuídos aos anjos, e que ele teria prendido dentro dessa urna
72 demônios, que ele tinha acesso a esses demônios e ele poderia evocar esses demônios e cobrar deles conhecimentos, já que cada um dos demônios era responsável por um tipo de conhecimento específico associado à Terra e a esse mundo aqui. E como os demônios seriam seres que têm grande capacidade de movimentar elementos e energias densas como a da matéria, ele cobrava conhecimentos, aprendizados e também ordenava favores e ordens a esses tais demônios. Tanto que dizem que ele usava anéis, que ele conjurava para anjos específicos, o que fazia ele ter o poder de ordenar que os anjos mandassem esses tais demônios realizarem essas tarefas ao mando de Salomão. E conta a história que Salomão escreveu e categorizou 72 anjos e 72 demônios. Inclusive, eu estou mostrando aqui para vocês a tabela dos 72 anjos de Salomão. Vocês veem aqui, tem 72 anjos. Tanto que, para quem estuda a parte da hagiografia angelical, que seria o estudo dos anjos e como se conectar, trabalhar e evocar a energia deles, você tem como olhar essa tabelinha aqui e descobrir qual anjo que lhe protege, qual anjo que tem afinidade com você. Tanto que tá deixando aqui, ó, bem separadinho, ó. Tem o anjo, tem a qualidade do anjo e tem um príncipe que é responsável por esse local. Vou dar de exemplo o meu aniversário. Eu sou protegido pelo anjo 59, que é o anjo Harael. E o anjo Harael, ele é um anjo da categoria dos arcanjos. Ele está no nível dos arcanjos. Lembram? Palestra passada eu falei lá na palestra dos anjos qual era a tarefa dos arcanjos na Terra. Não vou repetir aqui. E o príncipe desse nível dos arcanjos é Micael, ou Miguel, como a gente fala. Então, eu, Francisco, se quiser me conectar mais com o meu anjo da guarda, devo chamar ele pelo nome Harael. Isso daqui é para quem estuda essa parte hebraica e para quem confia e acredita nisso daqui. Eu posso simplesmente chamar meu anjo guardião como meu anjo guardião, meu espírito protetor, ou eu posso mentalizar um outro nome que eu queira dar a ele, mas seguindo essa linha aqui hebraica, etc, etc, o nome Harael seria o nome do meu anjo verdadeiro, e o melhor horário para eu me conectar com ele e fazer orações pedindo sua proteção seria das 19h20 às 19h40, porque esse é o horário responsável por meu anjo proteger todo o planeta Terra ou então o local do meu país, enfim, enfim. Tanto que tem aqui o horário específico, ó, de cada um anjo estar protegendo, desde a meia-noite até o final do dia. E aqui no meio tem a tabelinha das datas de aniversário. Se você nasceu em uma dessas datas, você tem como descobrir qual seria o seu anjo protetor. Tanto que eu falei na palestra dos anjos lá, que curiosamente Harael é um anjo que protege pessoas que têm grandes habilidades de comunicação, pessoas que têm que trabalhar com a oratória, pessoas que têm que usar através do verbo, do conhecimento, através de palavras, para mudar a realidade. Então depois pesquisem lá qual anjo responsável por vocês e qual seria a tarefa dele, porque pode parecer com o seu propósito aí na vida. E como eu falei, ao mesmo tempo que o rei Salomão definiu os 42 anjos, ó, lembrando também, cada livro vai dizer que é um anjo diferente. Tem livros que, se eu seguir a tabela, vão dizer que eu sou filho de outro anjo, com outro nome. Então, cada livro sobre radiografia, eles colocam horas diferentes e dias diferentes. Então você busca o que você achar que parece com você, ou a linha de interpretação da radiografia que mais combina contigo. Não precisa levar essa tabela tão a sério, não, porque, como eu disse, cada autor, cada instrutor coloca nomes associados. Por exemplo, o anjo Harael, ele também tem um salmo associado a ele. Então eu poderia, durante esse momento aqui, das 19h20 às 19h40, recitar o salmo correspondente ao anjo Harael, que seria o meu protetor, para pedir forças a ele, para pedir união e conexão a ele. Então é aí um processo muito interessante. Inclusive,
quando tinham as palestras presenciais, quando tinha não, ainda tem, mas quando eu estava em Nazaré e fazia as palestras presenciais dos Humildes de Jesus, as palestras sempre começavam exatamente por esse horário aí. Então, sempre quando eu estava fazendo as palestras do Centro Espírita, era o horário que o anjo Harael estava protegendo o planeta Terra, e era o horário que eu estava fazendo e exercendo parte da energia que é da manifestação desse anjo. Muito curioso. E aí tem tabelinhas também que você pode buscar. Qual o salmo correspondente ao anjo tal, que é o meu anjo? E aí você vai lá e busca, e se você quiser, você pode começar a fazer esse salmo para você se conectar com esse anjo. Mas, como estamos numa palestra sobre os demônios, que nem eu falei, o rei Salomão, ele definiu 72 anjos, e como contraponto energético, já que existe a lei do dualismo, ele também definiu os 72 demônios. Afinal, existe bem, mal, dia, chuva, sei lá, dia noite, sei lá, claro, escuro, frio, quente, por aí vai. Então tem aqui também a tabela dos 72 demônios da Ars Goetia. Tem lá a divisão de como funciona. O primeiro nível seria o nível dos reis, que são selados com ouro. Seriam, no caso, os 7 reis do inferno. Dependendo da mitologia, são outros números de reis. Aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem. É isso mesmo? Sou ruim de conta, 10 reis do inferno. E aí tem gente que, por exemplo, gosta de fazer, para quem segue essa crença, evocações a demônios específicos. Lembrando aqui, é no conceito de daemon. Então tem aqui Baal, Palmon, Belete, Purson, Asmodeu, Viné, Balan, Zangan, Amdusian, Belial, enfim. É um monte de nome doido aí e que segue o caminho aí. E aí tem os reis do inferno, que seriam, tipo, os demônios mais próximos a Lúcifer. Os duques, que estariam abaixo desses reis, que recebem ordem desses reis e também comandam hordas. Os príncipes e prelados, os marqueses, os presidentes, os condes e, por último, os cavaleiros. Então aí são as hierarquias. Quanto mais perto do rei você é, mais poderoso e mais poder você tem. E, obviamente, todos os reis estão abaixo de Lúcifer ou Satanás. Qual seria, então, entre aspas, muitas aspas, a graça disso daqui, caso você queira utilizar esse conhecimento de uma forma útil? Existem livros e tabelas que ensinam como é que você pode meditar com cada um deles. Meditar com um demônio, Francisco? Tá ficando maluco? Não, bora lá para vocês entenderem. Existem religiões, como a vertente, diríamos assim, da Goetia, que estuda os anjos e os demônios juntos. No sentido de que, por exemplo, tem aqui o anjo número 1, que é o anjo Verhiuda, sei lá como é o nome disso aqui. E tem aqui o demônio, Daemon número 1, entre aspas, que eu tô falando aqui, não é exatamente assim, que é Baal, Baal, alguns chamam de Baal, enfim. Então, o anjo número 1, ele tem todas as virtudes, todas as características positivas desse número 1 e dessas virtudes. E o demônio número 1 teria todas as características opostas a esse anjo, todos os vícios e coisas negativas. Então, para quem estuda esse caminho aqui de estudo espiritual, o que é que essas pessoas fazem? Vamos dizer que, sei lá, tem um Daemon aqui responsável pelo medo. Pronto. Então eu vou meditar, mentalizando esse Daemon, mentalizando o medo, pensando em quais medos eu tenho na minha vida, e eu iria tentar entender por que eu deixo esse medo me dominar e por que esse medo me faz tão mal. E depois que eu pensasse sobre tudo associado a esse tal medo, que esse tal Daemon é o responsável, porque tem livrinhos que explicam, o Daemon tal, ele é responsável por cuidar de tal e tal assunto, blá 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 blá. Após pensar tudo que esse Daemon pudesse me ensinar, no caso negativo do medo, eu iria voltar para cá
e eu iria olhar, sei lá, o anjo correspondente à coragem, e eu iria estudar tudo o que eu posso fazer para me tornar um homem mais corajoso e me libertar daquele medo. Então, olhando por essa parte aqui filosófica, quando eu estou na minha parte Diamond, eu estou na minha parte pessoa que está sendo escrava de um medo, escrava da raiva, do ódio, do orgulho, da vaidade. E quando eu estou no meu lado anjo, eu estou associado a esses mesmos vícios negativos, só que na parte virtude. Sei lá, o amor, a humildade, a benevolência, a beneficência. Então, tem pessoas que passam os dias estudando isso daqui. Sei lá, no primeiro dia eu vou estudar o anjo Verruiá. No primeiro dia eu também vou estudar o Diamond oposto a esse anjo. E aí as pessoas passam 72 dias meditando, cada dia com um Diamond, cada dia com o anjo oposto. E essas pessoas usam isso como forma de autoconhecimento. Porque se eu conheço a minha parte negativa e eu depois evoco e peço ajuda na minha parte positiva e me conecto com um anjo correspondente a essa parte, mais forte eu me torno porque eu conheço a minha parte negativa e eu consigo transpor essa parte negativa trabalhando com o meu anjo associado à virtude que eu preciso desenvolver. Então, tem como utilizar isso daqui para o autoconhecimento. Mas também tem pessoas que fazem realmente com intenções malignas ou então intenções egoístas. Porque tem estudos também que dizem que se você chamar diamonds específicos aqui com objetivos negativos, eles, entre aspas, irão te ajudar e eles irão realizar este tal objetivo negativo em troca de algo, já que eles trabalham com a necessidade de trocas. Então, cada diamond aqui gosta de receber presentes específicos, coisas específicas, e em troca, entre aspas, ele lhe dá aquilo que você quer. Mas, olhando pela visão espírita, basicamente o que você está fazendo é, entre aspas, um acordo com, de novo, entre aspas, um obsessor, para que ele te dê coisas. E pelo que a gente entende, pela visão mais angélica da situação, esses seres eles não estão fazendo nada de graça. Eles vão sugar o seu fluido vital, eles vão sugar a sua energia, eles vão escravizar energeticamente você e você ainda vai estar dando livre-arbítrio para eles fazerem isso contigo. Então tem muita gente que gosta de estudar luciferianismo, daimonismo e etc, etc, e faz isso. E lembrando, eu estou fazendo aqui uma explicação muito, muito rasa só para contextualizar para vocês. Na verdade, esse assunto aqui é muito mais profundo. Eu só estou dando uma ideia aqui para vocês de como funciona. Inclusive, eu realmente nunca parei para estudar a fundo esse tema aqui. Então, o que eu estou falando é o que eu mais ou menos entendo da situação. Se eu estiver falando errado o assunto, e alguém depois ver isso aqui no YouTube, comente aí corrigindo. Fique à vontade para corrigir. Eu realmente não sei mais do que isso aqui sobre esse assunto, porque nunca me interessou ir além em tal coisa. Mas, que nem eu falei, tem pessoas que gostam de fazer esses estudos, gostam de fazer essas meditações, se sentem bem realizando isso e se sentem mais próximos a esses anjos fazendo esse estudo filosófico. E também tem pessoas que seguem esse tipo de magia angelical. Só que os anjos, pelo que eu sei, não pedem objetos materiais. Eles pedem para você comportamento digno, te pedem para ser mais honrado, mais moral. No máximo você teria de, sei lá, acender uma vela para o anjo tal, ou desenhar um símbolo para o anjo tal, como forma de conexão com ele, e você não precisaria dar oferendas materiais para pedir ajuda do anjo. A diferença é que através dos anjos, entre muitas aspas, dizem que o pedido ou a realização do objetivo vem mais devagar, porque eles seguem a lei de causa e efeito. Eles seguem a ideia de karma e eles não fazem nada ruim. Já os outros, eles fazem qualquer coisa. Se você pediu, eles fazem. E você que, desculpe a palavra, se lasque depois com o que vai acontecer. Então,
Para aí agora já está explicado, vou voltar aqui para o tema. Agora vocês sabem que, assim como no céu, no inferno também, segundo as mitologias, segundo os estudos, tem-se também hierarquia, tem-se também controle, tem-se também organizações. Da mesma forma que aqui tem os anjos da classe dos serafins, cá tem os daimons da classe dos reis. Da mesma forma que se tem os anjos do nível querubim, tem os anjos do nível dos duques, tem os daimons do nível dos duques e por aí vai. Então, segundo essa visão, o inferno também é organizadinho. E como a gente leu aqui no livro do Céu e Inferno, na parte do inferno, é dito que o inferno também é organizadinho e que nenhum Daimon pega o lugar ou a tarefa do outro para fazer, que eles se respeitam muito entre si. Porque, para quem também não sabe, seguindo a parte histórica do assunto, os Daimons, ou demônios, são anjos que caíram naquele período da batalha entre os céus de Lúcifer e Miguel. Então, os demônios, eles eram anjos que foram corrompidos e passaram a se tornar demônios. E segundo essa história, esses anjos, esses demônios, mesmo sendo demônios, ainda assim mantêm respeitos um com o outro e não mexem no que é do outro. Então imagine aí, até os demônios têm respeito um ao outro, segundo essa visão aqui. Mas quem assistiu a palestra anterior, parte 1 sobre os demônios, que eu expliquei tudo profundamente, lembra que para o kardecismo não existem demônios, não existe diabo nem nada disso. Nós entendemos que existem espíritos obsessores que estão em atraso temporariamente e que evoluirão um dia. Tudo que eu falei aqui é uma visão de outra religião, de outra vertente, de outra interpretação de como você poderia se conectar e pedir favores a esses tais anjos ou esses tais demônios. Tanto que essa tal ideia de pacto com o diabo, pacto com demônios, vem desses antigos, dessas antigas tradições que acreditavam nisso. E, de novo, segundo o kardecismo, sim, existem seres e anjos, quer dizer, seres e espíritos puros que nós podemos chamar de anjo, mas que também em si não são anjos. Porque, pela definição de anjo segundo a Bíblia, anjos seriam espíritos que já nasciam puros. E segundo o kardecismo, cada um vai evoluindo gradualmente e um dia chegam nessa tal pureza. Introdução feita, explicação sobre os níveis demoníacos feita, orientações dadas, explicação sobre os riscos, caso você seja doido de querer se meter com isso, dos problemas que vão lhe ocorrer, também dadas. Sigamos aqui ao tema. Lembre-se, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, vão ter pessoas que, se você se debruçar sobre esse assunto dos diamonds, dirão maravilhas, que elas conseguiram tudo, que foi rápido, que foi maravilhoso, que elas não largam os diamonds de jeito nenhum. Mas, obviamente, um espírito atrasado que quer usar você, que quer manipular você, que quer usar do seu ego, da sua vaidade, para te manipular e te dar rapidamente uma coisa, para ele poder te escravizar energeticamente, é óbvio que ele vai ser bonzinho. O agiota, quando ele quer lhe emprestar dinheiro, ele não vai avisar a você e não vai dizer a você tudo que ele vai fazer de tortura contigo se você não pagar ele. Obviamente. Então, assim, de novo, a esmola demais, o santo desconfia. Não se misturem com isso. Provavelmente vai dar problema. Provavelmente vai dar problema. Então, se você quiser trabalhar, trabalhe com os anjos. Faça umas orações, uns salmos, peça ajuda a Deus. Que a tendência a dar problema é muito menor. Mas na dúvida, ore apenas para o seu anjo da guarda. Siga a sua vida e não mexa com o que não está no seu bedelho. Não mexa no que não está no seu nível, diríamos assim. Agora, sobre os demônios segundo a igreja. Satanás
o chefe ou o rei dos demônios não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal. Então ele não é uma alegoria, ele não é algo que só foi criado para dar a ideia de que existe um ser antagonista a Deus. Para a igreja católica, Satanás realmente existe. Lúcifer realmente é real. Como eu falei, para o kardecismo não existe isso. Isso daí é só uma alegoria, não é para ser levado em conta como verdade. E ele continua: praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Mas, de novo, segundo o kardecismo, Deus é bom demais para ter criado um Satanás ou ter criado demônios. E que Deus é predominantemente o único todo-poderoso. Se existisse um antagonista a Deus em igual poder, como dizem que seria Satanás, não teria lógica Deus ser o todo-poderoso. E aí continua: tememo-lo, pois, tal qual nulo representam, Satanás existe de toda a eternidade como Deus, ou ser, ou se-lhe-á a posterior. Existindo de toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus de todo mal em igual poder a ele. Então, aí a gente vê mais um erro dessa visão e interpretação católica. Conta a história que Satanás, o diabo, enfim, era o anjo Lúcifer, que era o anjo mais evoluído de todos e o anjo mais próximo de Deus. Então, mesmo que Lúcifer fosse o anjo mais evoluído de todos e o mais próximo de Deus, ele ainda assim não teria poder suficiente para ser antagonista a Deus, já que Deus continua sendo Deus. Tanto que na história conta o quê? Que quem foi que combateu Lúcifer e expulsou do céu? Miguel, que era um anjo de mesmo nível hierárquico e mesmo nível de poder que Lúcifer, só que Miguel tinha quem por trás dele? Deus, que era infinitamente poderoso e por isso Miguel conseguiu expulsar Lúcifer. Então, já nós vemos aí como é que um anjo que é inferior a Deus e que, segundo a história, tem sim muito poder, mas nunca chegaria aos pés de Deus, seria Satanás ou Lúcifer, como no caso, um antagonista a Deus. Até nos filmes que a gente vê na TV, o antagonista, o vilão, tem que ter um poder parecido com o do herói, para não ficar um negócio sem noção. Como é que Deus iria lutar com um ser como Lúcifer, se Lúcifer é infinitamente menor do que Deus? Então, seguindo o raciocínio lógico, essa visão da igreja de colocar Lúcifer ou Satã no mesmo nível de Deus não tem lógica. E aí continua: existindo de toda a eternidade é incriado, por consequência igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser o único, pois haverá um Deus de todo mal? Mas se lhe for posterior, nesse caso, passa a ser uma criatura de Deus, foi feito por Deus. Como tal, só praticando o mal por incapaz de fazer o bem e tampouco arrepender-se. Então, outra coisa, como é que um anjo, que segundo toda a mitologia católica é um ser que já nasce puro, sem mácula, sem ódio, sem egoísmo, conseguiria se corromper? E como é que um anjo que nasce puro teria vindo com defeito? Como é que Deus, que é perfeito, teria feito um anjo que seria capaz de se voltar contra ele e se corromper? Não tem sentido. Como é que Deus, que é onipresente e onipotente, que tem todo conhecimento, tem toda. Quer dizer, onisciente, sabe tudo, não sabia que Lúcifer iria se voltar para ele ou que ele fez errado, Lúcifer? Como é que ele é onipotente, tem todo o poder e, entre aspas, teria um duelo com alguém se todo o poder está nele? Como é que ele é onipresente, está em toda parte e não sabia que Lúcifer estava se voltando contra ele? Então, a gente teria de admitir que Deus criou Lúcifer sabendo disso, se a gente fosse querer acreditar nessa interpretação. Ele continua: Deus teria criado um ser votado exclusivamente eternamente ao mal? Não tem sentido.
Não sendo o mal obra de Deus, teria contudo de uma das suas criaturas, e nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom? O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios. Qual seria a lógica de Deus fazer um ser maligno para corromper seus filhos o tempo inteiro? Não tem sentido. Ele continua. Tal foi por muito tempo a crença nesse sentido, hoje dizem: Deus, que é bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. A mão paternal que se apraz em imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados. Então Deus, que é um ser paternal, ao estender suas mãos e criar os anjos, ele imprimiu predicados magníficos. Predicados são tipo adjetivos, seriam tipo coisas boas que você tem. Como é que Deus, que faria um anjo cheio de predicados, cheio de coisas boas nele, que poderia se corromper? Não tem sentido. As qualidades eminentíssimas de sua natureza juntara as liberalidades de sua graça. Em tudo os fizera iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade. Subdivididos por todas as suas ordens e adstitos a todas as classes, eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi seu chefe, o mais belo dos arcanjos, o mais evoluído de todos, que se corrompeu, segundo a história. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justo para todo sempre e seriam admitidos ao gozo eterno das bem-aventuranças dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio de sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Então tá dizendo aqui de novo, olha como é insensato e audacioso. Como é que nós, seres humanos aqui na Terra, conseguimos ver que não tem lógica isso? Como é que um anjo não ia perceber que não tem lógica lutar contra Deus? E aí continua. Qual foi o escolho de sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de adoração e de fé recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras não nulo dizem positivamente, mas certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. Então está dizendo aqui que, segundo a Igreja, não tem uma explicação lógica do que foi que Lúcifer fez, ou esses anjos rebelados fizeram, para serem expulsos do céu. Não tem uma explicação aqui, ó, eles fizeram A mais B, por isso que Deus expulsou. Só fala lá aquela história de que ele ficou com inveja, mas não tem lógica também aquela explicação dada. Então, qual seria a lógica de seres como os anjos se rebelarem contra Deus? Ele continua. O verbo divino, criador de todas as coisas, e também o mediador e salvador único, na terra como no céu. Lembrando que o verbo é o poder de criação de Deus. Então tá falando aqui, o verbo divino, no caso, a vontade de Deus de criar, criador de todas as coisas, e também mediador e salvador único na terra e nos céus, no caso, a vontade de Deus, porque Deus disse faça-se a luz e faça-se a um verbo fazer, e por aí vai a ideia de criação. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens, senão na previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa que o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem as maravilhosas e sublimes intervenções da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência da sua obra, preciso fora que reunisse a sua pessoa os dois extremos, associando a divindade às naturezas, o anjo, ou do homem a preferiu então a natureza humana. Esse plano, concebido de toda a eternidade, que eu acabei de perder onde é que eu estava, porque eu cliquei no botão errado, está aqui falando então. Eu me perdi bonito aqui.
Mas enfim, esse trecho aqui ele estava falando sobre as naturezas e sobre como existe a natureza angélica e a natureza humana. E de como a natureza humana e a angélica fazem, entre aspas, sentido, mas essa ideia de uma natureza demoníaca não teria sentido algum. Aqui mesmo que eu estava. Isso aqui mesmo. Vou reler aqui porque eu me perdi bonito. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens senão na previsão de sua encarnação e méritos. Bora lá de novo, tá com um palavreado difícil. O fim sobrenatural, no caso aqui, está dizendo a finalidade de ser algo sobre o natural, no caso, algo espiritual, já que pra gente natural é o que está aqui na natureza mundana e sobrenatural o que estaria diferente desse natural, na natureza daqui da nosso planeta. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens, senão na previsão de sua encarnação e méritos. Então está dizendo aqui, ó, a evolução do espírito anjo não foi dado a ele, senão através do mérito dele próprio ir se evoluindo. E aí continua. Pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa que é o próprio Deus. Então, está dizendo aí sobre o mérito e as recompensas que a gente vai tendo de acordo com a proporção das atitudes boas que nós tivemos. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Então, está dizendo aí, ó, nenhum ser poderia chegar à perfeição espiritual de ser um anjo sem que ele tivesse feito a caridade. Lembrando que aqui, caridade, nesse sentido da palavra, são todas as atitudes boas que nós podemos ter. No caso, amor, carinho, fraternidade, respeito, e etc, e etc. E aí, continua. Cadê? Era aqui mesmo. Isso mesmo. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora que reunisse a sua pessoa os dois extremos, associando a divindade às naturezas ou a do anjo, ou a do homem, e preferiu então a natureza humana. Esse plano, concebido de toda a eternidade, aí está dizendo aqui que essa nota de Allan Kardec, dizendo que as citações seguintes foram extraídas da pastoral do Monsenhor Gosset, cardeal arcebispo de Reims, pela quaresma de 1865. Atento ao mérito pessoal e à posição do autor, podemos considerá-las as últimas expressões da igreja sobre a doutrina dos demônios. Então está dizendo aí que esse era a versão da igreja mais fiel ao que estava sendo explicado e ensinado na época de Kardec. Hoje em dia talvez a igreja tenha mudado sua forma de interpretar, mas eu duvido muito, porque geralmente a igreja mantém o mesmo ritmo de interpretação às coisas. E aí continua. Foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Então tá dizendo aí que seria meio que ilógico crer que seres como os anjos teriam se corrompido a ponto de passar a ter as características humanas, como a inveja, como o orgulho, como a vaidade e as coisas que fizeram esses anjos decaírem. Infelizmente o tempo deu agora, já deu 19 horas, então vou ter que parar por aqui e eu vou continuar aqui falando sobre isto na terça-feira, na próxima palestra. Então, de novo, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, refletido bastante com tudo que eu ensinei hoje e que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas.